pequenos passadores que são usuários, que estão mais tempo na cadeia do que na recuperação social e médica, pela falta de cuidados médicos, sanitários, a falta de educação, pelo ambiente de vulnerabilidade desses setores da sociedade. Então, o ambiente do crack é uma coisa muito triste. Ainda em São Paulo, ainda com essas tentativas das zonas degradadas, onde os usuários de crack se reúnem, os dependentes de crack se reúnem, e que o Estado tem, a pretexto de reconstruir essas áreas, tem buscado desalojar esses habitantes que gravitam em torno do crack com muita violência, com muita exorbitância nos cuidados repressivos, criando um ambiente onde muito mais justo seria uma atuação de saúde, uma atuação sanitária, uma atuação de cuidados, uma atuação de recuperação dessas pessoas vulneráveis socialmente e marginalizadas. Então, quer dizer que em relação ao crack nós não temos esperança nenhuma. Não, nós vamos aumentar a polícia, vamos aumentar os presídios, colocar mais gente envolvida com crack na cadeia, que está tudo resolvido, aí nós acabamos com os homicídios. Não é assim. Esse ambiente de marginalidade, esse ambiente de interferências violentas, é algo que nos vai trazer cada vez mais um recrudescimento dessa violência e desse ambiente torpe que envolve o crack. Eu não tenho esperança que não, aumenta a polícia, bota mais gente na cadeia, bota mais pessoas, esses lugares onde se reúne, destrói, transforma em prédios bonitos e varre o nosso planeta, internações rápidas para desintoxicação, que são medidas médicas de fase de conta. Passa uma semana numa clínica para fazer uma desintoxicação, os que conseguem esse tratamento, que seria ainda um tratamento médico-sanitário. E é uma inutilidade completa, porque no momento que ele sair dali, ele vai voltar para o mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias ultrajantes de vida. Então, a questão da dignidade humana, de atos atentatórios aos direitos humanos, estão muito presentes na questão. Eu não vejo esperança. Bom, o crack é uma droga perigosa, por isso nós vamos enfrentar com toda a violência, com toda a força do Estado, no sentido de colocar os traficantes. Quem são os traficantes? Quem são os traficantes? A grande maioria são os miseráveis trocadores de baganas, dependentes em drogas, que deveriam estar sujeitados a cuidados sanitários e não a cuidados policiais e judiciários, no sentido de serem confinados em cadeias. Então eu vejo com muita... Ele é um fenômeno, como todos, que vai se desvanecer por si próprio. Mas eu tenho a impressão que as interferências do Estado têm sido muito infelizes. E quando a gente ouve algumas declarações no sentido de até pessimistas de algumas pessoas, de autoridades que acreditam que essa luta contra o crack ou contra as drogas, de uma maneira mais ampla, é uma luta perdida, o senhor acredita que isso faz sentido ou que é possível vencer ou talvez apenas administrar isso de alguma forma, tendo em vista que de repente combater totalmente esse mal na sociedade seria algo inviável? Eu nem uso a palavra combate, sabe? Porque eu acho que combate é uma coisa belicista, já de cima para baixo. Eu tenho a impressão que se quisesse tratar a questão do crack, primeiro eu sou obrigado a admitir que pela forma como normalmente se imagina que se possa fazer, aí nós não vamos a lugar nenhum. Eu tenho a impressão que tolerar não é uma questão de tolerar, mas é uma questão de encontrar reações sociais onde sejam preservados os direitos humanos do cidadão, a dignidade pessoal das pessoas, a sua dimensão humana, e com um outro tipo de enfoque, onde
os cuidados sanitários, a educação, a comunidade vá no sentido de acolhimento, não como incentivo, mas como uma verificação de que é um fenômeno que existe e que essas formas encontradas, ou seja, as internações obrigatórias e voluntárias, seja as interferências das prefeituras, interferências da polícia, flagrantes de drogas disseminadas por aí, pegando miseráveis que são trocadores de pequenas pedras, de poucas quantidades de crack, nós não vamos a lugar nenhum. Se não se colocar a humanidade dentro disso, se não se colocar um tratamento de conteúdo social, sanitário, humanitário, com educação, com saúde, com busca de sobrevivência desses dependentes em drogas, no sentido de que eles possam ter alguma atuação de alguma utilidade para a sociedade. Então, não acho que se tenha solução. Talvez, então, eu acho que a palavra que o colega usou me agrada mais, é tentar conviver da maneira mais harmônica possível com pessoas que estão nesse mundo do crack. Fora isso, tem algumas pessoas que se organizam mais e tudo mais, esses que nós possamos chamar realmente de traficantes, que possam significar um verdadeiro perigo pelo caráter de organização que eles estabelecem o fornecimento do crack. Para esses, então, caberia ainda o recurso da lei penal. Mas não como se faz, indiscriminadamente colocando pessoas sem nenhuma importância e significado no tráfico de droga na cadeia. É isso? Só acho que perguntar para o senhor, com a sua experiência, talvez até na sua opinião pessoal, com a sua experiência, na sua opinião, o senhor poderia dizer assim o cenário do consumo de drogas em Porto Alegre? O senhor acha que está aumentando entre os jovens, entre as pessoas que não têm assistência social? Olha, eu acho que isso nós temos essa tendência a dizer. Nunca aconteceu antes. Nunca houve alguma coisa tão grave como crack. Nunca houve alguma coisa tão grave como as anfetaminas na minha época. Toda a sociedade tem a droga do momento. Por isso eu digo, o crack não vai ser sempre assim. Para começar, é uma existência de uma substância que está sobrando na Bolívia. Tem cocaína demais na Bolívia, muito mais do que as necessidades mundiais, que é a demanda mundial. Então, por isso, além da cocaína, já se vende a pasta básica da cocaína. Além da pasta básica da cocaína, já se vende os restolhos da cocaína que vem a ser o crack. Então, embora não seja o único fenômeno, a disponibilidade é um dos elementos da questão. É essa sobra dos restos da cocaína, com um refino muito incipiente, muito inicial, muito precário, que é um dos motivos para essa droga ter tanta guarida. Aliás, valia a pena dizer isso do crack. Do crack nos enganou muito. Eu estive no Conselho Federal de Entorpecentes de 1994 a 1998. Nós imaginamos que o crack ia ficar como um fenômeno de uma população determinada de São Paulo. Não se imaginou que ela pudesse ter relevância nacional. Porque eu fiquei de 94 a 98, nesse período todo, ela não mudou a sua característica. Ficou como algo lá do centro de São Paulo, de alguns guetos que usavam a droga, não se alterou a situação, e em São Paulo, e no Rio de Janeiro se afirmava até que os traficantes tinham proscrito aos seus subalternos o uso e a venda do crack, mas eu me enganei. Pouco depois de eu sair do Conselho Federal de Entorpecentes, o crack assumiu essa relevância que representa atualmente. Até uma droga que aparenta ser barata, na verdade não é barata, porque se ela
cria um efeito estimulante muito imediato, mas também muito efêmero, né? Então, por isso, logo, os dependentes de crack já estão usando novas quantidades de crack, que é um problema a mais que se manifesta. Perfeito, primeiro. Tranquilo, então tá. Bom, Isso. eram essas Tá questões. Foi boa sorte no trabalho de vocês, Muito produtivo. que dê tudo certo. Certo.